Boa tarde a todos. Damos início aos trabalhos das oitivas da saúde, que investiga as UES da saúde no município de Taubaté. Hoje, 24 de novembro, às 14h43, estávamos previsto ouvir aqui a Comissão de Fiscalização do contrato com o convênio com Campos do Jordão. E nós temos um pedido aqui que foi deram entrada aqui na Câmara, em nome do senhor Fabrício Grausnelli Galvão Velasco, que também compunha essa comissão, e o advogada, né, no caso aqui, Roberta Rodrigues Silva, entrou com um pedido, alegando, falando que não há necessidade do senhor Fabrício estar novamente prestando esclarecimento, porque ele já esteve aqui no dia 13/11, e pedindo, se possível, a liberação do Fabrício, a dispensação do Fabrício nessa oitiva. Então, como de praxe, nós temos que colocar a deliberação. Ele usou alguns artigos do nosso regimento interno para embasar o pedido dele. Como o Fabrício é suplente nessa comissão e ele já esteve prestando esclarecimento há poucos dias nessa casa, não vejo nenhum problema, mas vou colocar a votação, a deliberação dos vereadores. Como vota vereador Serginho? Sim. Como vota vereadora Vivi da Rádio? Pedido com embasamento nos artigos do próprio regimento da casa, eu voto sim. Bom, também registro o meu voto favorável. Então, de forma unânime, foi deliberado o pedido da advogada e do advogado do senhor Fabrício sobre a dispensação dele para esta oitiva de hoje. Temos outro comunicado aqui a fazer, que para essa comissão fez a intimação de 3 pessoas para prestar esclarecimento na data de hoje, que faz parte das comissões de fiscalização do contrato com Campos do Jordão. Entre eles são Felipe Lopes de Campos Silva, que está presente, o senhor Fábio Henrique da Cruz, que não chegou até o momento. Inclusive, peço à técnica legislativa e à minha assessoria para que verifique novamente na secretaria se caso os advogados deram entrada de alguma coisa para justificar algum atestado médico, alguma coisa. Se não tem nenhum pedido, nenhum atestado médico, nem nada, ele está faltando esta oitiva dessa CPI. E outras medidas poderão ser tomadas ainda hoje. Bom, vamos aos fatos. Nós vamos ouvir quem está presente, que é o senhor Felipe. Senhor Felipe Lopes de Campos Silva. Boa tarde, senhor Felipe. Boa tarde. Também gostaria de registrar a advogada do senhor prefeito, está aqui presente, participando. Também chegou aqui agora o nosso relator, vereador Diego Fonseca. Participa dessa mesa, compõe essa mesa, vereador Serginho, vereadora Vivi da Rádio, e esse quem preside essa oitiva, vereador Moisés Pirulito. Boa tarde, novamente o senhor Felipe. O som tá bom aí? Boa tarde, tá bom. Tá. Gostaria de pedir para o senhor, por favor, informar o nome completo e local de trabalho. Felipe Lopes de Campos Silva, local de trabalho é a Secretaria de Saúde de Taubaté. Maravilha. O senhor está sendo ouvido nessa CPI na condição de testemunha, e nessa qualidade é obrigado a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processado criminalmente caso falte com a verdade. O senhor se compromete em dizer a verdade e tem ciência das consequências em caso de mentiras? Sim. Bom, vamos lá. O senhor Felipe, o senhor faz parte de quais comissões que o senhor faz parte hoje dentro da Secretaria de Saúde?
Atualmente, a comissão que fiscaliza o HMUT, ela tem a alteração há pouco tempo e daí eu fui colocado como... Então, pelo que eu entendi, são duas comissões que o senhor faz parte hoje? Comissão que eu considero vigente é essa do HMUT, por conta de que essa da pauta de hoje, que é de Campos do Jordão, o contrato ocorreu já, né? Só durante aqueles 3 finalizou. meses, né? Então, o senhor faz parte hoje de uma que é a questão do HMUT e fez parte do convênio com Campos do Jordão, é isso? Maravilha. Quando e como o senhor tomou ciência de que fazia parte dessa comissão de fiscalização do contrato firmado com as OS para Campos do Jordão? Essa especificamente de Campos do Jordão, eu lembro que lá na secretaria, o Fabrício, que na época ele era diretor, se não me engano, ele me avisou. Antes de sair a portaria, ele chegou e falou que eu iria participar de uma comissão, juntamente do Fábio. Eu lembro até a situação que eu estava junto dele. Então ele só avisou o senhor, mais nada? Que eu me lembre, sim, teve essa informação dele. Qual é a sua função dentro dessa comissão que foi lá de Campos? Então, a portaria, ela não especifica, ela está da forma que está escrito lá, é a fiscalização do convênio 1 de 2021, se não me engano, que no caso é o convênio entre Taubaté e Campos do Jordão. Qual a periodicidade dos relatórios produzidos por essa comissão? Vocês fizeram? Fizeram alguns relatórios? Fizeram algumas... Sim, foram feitos relatórios considerados mensais, porque o contrato teve 90 dias de vigência, então foram realizados 3 relatórios, um para cada mês da vigência, e um relatório conclusivo no final. Então, ao todo, 4 relatórios. 4 relatórios. Que eu me lembre, não foi anexado esses relatórios junto à comissão. Você chegou a ver esses relatórios, vereador Sérgio? Não tem. Você chegou a ver, vereadora Vivi, esse relatório? Você chegou a ver, vereador Diego Fonseca? Eu também confesso que tive acesso a todo o material e não vi esses relatórios. O senhor teve acesso a esse documento? O senhor chegou a assinar esse documento também? Sim, ele foi assinado pela comissão. No caso, eu, a Paula e o Fábio. Tá. Nós tentamos localizar essa senhora Paula também, mas, segundo informações, ela não está mais no Brasil. Procede essa informação? Que eu tenho conhecimento, sim, ela está afastada da prefeitura, né? Mas ela é servidora de carreira mesmo, né? Servidora de carreira. Nós já tentamos localizar essa senhora Paula em outras comissões que ela também fazia parte. Mas a informação que nós tivemos é que ela está fora do país e não tinha previsão de retorno. Então, nós não conseguimos nenhuma vez contato com essa senhora Paula. Por isso que eu estou justificando. Ela também faz parte dessa comissão e nós não a localizamos. Nós vamos continuar tentando. Inclusive, as testemunhas que eram para prestar esclarecimentos nessa CPI e que não foram localizadas ou não receberam ou não compareceram, nós vamos ter um dia específico, agora no início do ano, para ouvir todas essas testemunhas que faltaram ou não foram localizadas. Bom, senhor Felipe, alguém orientou o senhor sobre a responsabilidade dessa comissão e o que essa comissão poderia fazer? Algo específico assim, não. A única conversa que eu lembro na época foi essa informação que eu tive de que eu iria fazer parte da comissão e tempos depois houve a necessidade de fazer os relatórios, né, de que eles fossem feitos para que tivesse de fato uma análise dos serviços prestados pela organização social. Tá. Felipe, quais documentos você assinou como membro dessa comissão? Você lembra quais os documentos que você passou pela sua mão durante esses 90 dias? Que eu assinei somente os relatórios que foram
realizados. Chegou a passar alguma nota, algum documento, algumas coisas deles por vocês, pela comissão ou não? Deles, no caso, a organização social? Que prestou Sim, contas. para que fossem feitos os relatórios, a gente analisou uma documentação de prestação de contas, que, no caso, continha notas fiscais e documentos diversos nela. Antes de eu dar sequência aqui nas perguntas, alguma coisa dentro desses relatórios, dessas notas, dessa prestação de contas chamou a atenção ou não? Foram apontados nos relatórios algumas inconsistências que a gente achou que seria pertinente colocar lá. No caso, coisas relacionadas a notas fiscais que a gente considerou como inconsistência, a gente apontou glosa no valor. Teve esses apontamentos? Sim. Isso não chegou para a gente. A comissão se reunia para deliberação? Nós vamos pedir cópias. A comissão se reunia para deliberações de algumas coisas ou não? Nós nos reunimos para a formalização dos relatórios em si. Que foram esses relatórios mensais, né? Exato. Que no caso foram 3 e um final. Isso. Em qual local vocês se reuniam? Foi na própria secretaria que a gente fez. Como você realizava a fiscalização do contrato firmado com as OS em Campos do Jordão? Da sua parte? No caso, a fiscalização que a gente fez foi somente através dos documentos de prestação de contas da organização social. Não foi nenhuma vez presencial? Não, eu cheguei aí uma vez, lá no Complexo de Saúde de Campos do Jordão, mas, se não me engano, foi antes de que fosse assinado o contrato. Teve uma vez que a gente foi lá para verificar onde que seria o local que seria a prestação de serviço. Então você não chegou a ver em funcionamento, então? Em funcionamento, não. Entendi. Porque foram 90 dias de prestação de serviço, né? Então, acho que de julho a outubro. Então, Felipe, você só foi antes de iniciar os trabalhos, antes de assinar os contratos? Que eu me recordo, sim. Você avalia as metas qualitativas e quantitativas contratuais? Também? Essa questão é mais vinculada à parte de saúde em si, né? De quantidade de internações, de leitos. Essa parte eu não tenho capacidade de analisar. Então, a gente, com a documentação que tinha em mãos, a gente fez uma análise voltada para a parte financeira. Você diz, você, a comissão, o Fábio, a Paula e a Paula. Isso. Então, você sabe me dizer quem ficaria praticamente responsável por isso? Não, por essa parte assistencial não sei dizer. Você recebia a prestação de conta da UES? Normal? Todo mês? Vocês recebiam como comissão? A prestação de contas foi entregue na Secretaria de Saúde. Foi a documentação toda de uma vez só. Em qual formato? Digital ou físico? Foi tanto físico quanto digital. Você chegou a ver essa prestação de conta, então? Sim. Chegou a presenciar ela? Presencial, ela Legal. Se encontra na secretaria. Você chegou a verificar os valores gastos pela OS, se estavam compatíveis com os praticados pelo mercado? Se estava dentro? Se estava mais ou menos dentro da... Pelo mercado, não. Tipo, fazer um comparativo com um valor gasto com determinada situação e fazer uma pesquisa de preço por fora, não. O que foi realizado foi uma análise das notas fiscais pagas pela organização social e foi considerado no descritivo da nota fiscal qual o motivo de terem gasto com aquilo e o período também das notas fiscais. Felipe, você sabia os termos contratuais do plano de trabalho que as OS deveriam realizar? Essa OS, no caso? O plano de trabalho em relação à parte assistencial em si. Você sabia? Sim, a gente tinha acesso ao plano de trabalho, a gente já chegou a ler, mas agora em si eu
Não me recordo para Por dizer exemplo, algo vamos lá. específico dele. Vamos lá. Você se lembra quantos leitos de internação tinha em funcionamento em Campos do Jordão? Ah, sim, eram 40 leitos. O objeto do contrato, se não me engano, 26 clínicos e 14 de UTI. Fala de novo para mim, quantos clínicos? 26 clínicos e 14 de UTI. Tá. Você sabe me dizer se a meta contratual foi cumprida? Eu não sei se tinha uma meta em si para internação, até porque a internação você não consegue colocar uma meta em si, porque ela é livre demanda, né? Você depende da necessidade em si. Porém, o contrato foi assinado para ter esses 40 leitos, então a OS ela mantinha a capacidade de ter os 40 leitos ocupados. Mas ela não tinha a necessidade de mantê-los ocupados, até porque isso independe da vontade dela ou de qualquer um. Né? É que a secretaria fez uma estimativa, né? Uma média de atendimentos. Claro, né? para E é por isso que a gente está formalização. perguntando se a meta foi atingida. Você lembra mais ou menos de quantos pacientes mês foram atendidos, em média, nesses 3 meses? Analisando os relatórios, a Sim, prestação de contas? de cabeça eu não lembro. Eu sei que a gente, inclusive, colocou a quantidade de internações que teve durante esse período de 90 dias no relatório da prestação de contas, mas foi um dado fornecido pela, se não me engano, a vigilância do município que tinha esses dados, ou a própria área de urgência e emergência, que é quem enviava os Por exemplo, pacientes para lá. Nós temos um dado aqui, no mês 8, tá, de 2021, de 118 UTI e 126 clínicos. Você não se recorda desses números, né? De mês a mês. Foi 3 meses só, foi 90 dias. Então, assim, passou por vocês pela prestação de contas do mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro. Sim, nesse caso, esse número que você falou deve ser de diárias, ou será que tem essa informação aí? Não. Isso. Porque ao todo foram 40 leitos implantados em Campos do Jordão, então esse número provavelmente é diárias. Não... Nós vamos estar solicitando também à Secretaria algumas juntadas de documentos que ficaram faltando. O senhor deu uma informação importante aí para a gente hoje e a gente vai estar pedindo essa documentação para a Secretaria. Você sabe informar quem fez o termo de referência? Não sei. Você tem ideia de quem teria feito esse termo de referência? Hoje nós descobrimos que não é o setor de administração, o setor de compras da Prefeitura, e sim foi feito na Secretaria. Sim, o termo de referência, eles partem das secretarias, mas esse específico de Campos do Jordão eu não sei por quem que foi realizado. Você não tem ideia quem que tenha feito esse termo de referência? É uma pergunta que vai ter que ficar no ar ainda, né? Por mais um tempo, né, Serginho? No termo de referência estava previsto a realização de obras e adequações lá do hospital? Você lembra? Não lembro de ter visto essa informação. É um dado muito importante, tendo em consideração que foi feito gastos, né, investimentos de melhorias lá para poder começar a funcionar. E teve bastante recurso de Taubaté. Seria bom a gente ter esclarecimento dessa pergunta. Você não sabe dizer, então, se tinha isso previsto no contrato, né? Se estava previsto no termo de referência no contrato, eu não me recordo. Ou no termo de referência. Isso, não me recordo. Você se lembra de alguma obra que foi realizada? Na época que você foi, essa obra estava em andamento? Na vez que eu fui lá para Campos do Jordão, parece que tinha acabado de ser finalizada uma obra. Estava tudo novo lá para que fosse iniciado o serviço. Mas como eu falei, eu não me lembro a data exata em que eu fui lá, que foi em 2021. Larissa, dá uma baixada nesse ar para nós, pelo amor de Deus. O ar está muito gelado aqui.
Você sabe quem determinou essa realização? Realização de Desse- obra ou do contrato como um todo? Desse contrato? Partiu de quem? Você tem noção? Não, eu Não? imagino que o próprio secretário, o prefeito... Você não né, sabe quem porque- tocou essa obra lá também? Se foi a secretaria que coordenou, comandou, se foi ou a o próprio própria Campos do UES? Jordão, não sei Não dizer. sabe. É. Se foi eu acredito que não foi a organização social pelo fato da obra ter sido realizada antes do contrato, né? Eis a questão, porque nós ficamos sabendo que eles começaram o serviço para depois assinar o contrato. Agora a gente não sabe quem fez a obra. Que teve obra a gente sabe, tá? Nós temos fotos, vídeos, que a gente... Só para constar, o contrato foi assinado em 30 de julho de 2021 e na análise que a gente fez da prestação de contas, a gente verificou as notas fiscais e todas que continham, né, na descrição dos serviços, qualquer serviço prestado antes do dia 30, a gente glosou o valor correspondente a esse período. Então, se, por exemplo, tinha uma nota fiscal que o período compreendia do dia 20 de julho até 20 de agosto, a gente fez uma espécie de rateio do valor da nota fiscal para glosar o período em que o contrato não estava assinado, para que a empresa não recebesse esses valores. E isso foi contestado, foi levado adiante, deu certo, não deu? Como é que foi? Não, a gente fez constar isso no relatório da comissão. Ah, legal. Por isso nós vamos pedir esses relatórios que não foi enviado junto para a gente. Nós pedimos, tá? Toda a documentação referente a Campos do Jordão. E isso não foi anexado ao processo. Mas nós vamos solicitar novamente, não tem problema. Felipe, que serviço realizava a empresa Sempre Vida lá dentro da UES? Eu me lembro de ter visto o nome dessa empresa, mas eu não recordo exatamente quais serviços que elas prestavam, porque a gente fez o relatório já faz um bom tempo. Mas, se não me engano, é dos serviços médicos, Isso não tenho mesmo. certeza. Isso mesmo. Ô Felipe, uma outra coisa que nós ficamos aqui intrigado, e a presidente que teve aqui da UES, que teve prestando esclarecimento aqui, não conseguiu sanar essa dúvida da comissão. Porque um valor tão expressivo mensal, no valor de R$1.955.865,91, de uma nota só, sem discriminar nada o que foi feito dentro dessa nota. Foi uma nota faturada no valor de R$1.955.865,91, quase 2 milhões. Por que será esse valor tão alto? Você tem noção? Não tenho noção. É a nota da Sempre Vida, essa que você está falando. Sim. Eu lembro que nos relatórios que a gente montou, a gente fez bastante apontamentos referente a essas notas da Sempre Vida. É que eu não sei dizer aqui agora dessa específica, isso que eu mas queria saber. eu teria que rever os relatórios. Foi feito apontamentos, então? Foi. Ufa. Por isso que eu me recordei também Entendi. do nome da empresa. Então, a juntada desses relatórios vai ser muito importante para sanar algumas dúvidas que ficaram, algo muito, encoberto. É estranho, entende? Então, nesses relatórios, eu acho que vai sanar essa dúvida aqui, então. Se vocês fizeram apontamento, eu fico mais tranquilo, que pelo menos alguém percebeu. O que não pode acontecer é passar batido por tudo e por todos e ninguém falar nada e pagar, né? Inclusive, tinha algumas situações que a gente via serviços faturados de forma duplicada e daí a gente Vocês já apontou também. chegaram a achar pagamentos duplicados lá dentro? Sim. Da prestação? Isso, daí a gente chegou a apontar e apontar o valor referente à glosa. Entendi. Desses valores. Será que você ia conseguir informar para a gente a quantidade de cada um deles? Quantidade do que exatamente?
complementando a outra pergunta, tá? Que foi a questão da Sempre Vida. Por exemplo, a gente não teve acesso a essas informações. Foi uma nota fechada. Por exemplo, você sabe quanto foi pago de enfermagem? Quanto foi pago de clínicos? Quanto foi pago de outras especialidades dentro, que era para atender esse hospital de convênio, de campanha? Não sei dizer. Então, nós também não conseguimos identificar e esclarecer isso. Ficou bem estranho. Eu não me recordo se tinha uma quantidade especificada no termo de referência, por exemplo, de profissionais médicos ou de enfermeiros que deveriam atuar lá, como ocorre com os outros contratos das UPAs aqui do município, por exemplo. Porque o objeto eram os 40 leitos, então eu acredito que foi contratada a empresa para que mantivesse os 40 leitos durante o período de prestação de serviço, e sendo que a quantidade de profissionais lá ficaria a critério da empresa, desde que ela cumprisse com o objeto, que é a mantenedora dos 40 leitos, né? O que fica estranho é pelo valor, né? Pelo tamanho do volume de pagamento, quase 2 milhões, né? Num contrato curto, sem a gente saber quantos profissionais foram empenhados nessa missão. Concorda comigo? Fica estranho, não fica? E é isso que a gente gostaria de esclarecer, de tornar público, dar essa publicidade para a população, que é o principal pagador, né? É o pagador de imposto, é com o dinheiro dessa população que é pago os médicos, pago as OS, pago todos os servidores. Então, assim, por isso que a gente queria dar essa publicidade, esclarecer os fatos. Você sabe informar se houve alguma indicação ou tentativa de indicação de profissionais ou empresas para prestarem serviço por parte de algum agente político dentro desse convênio? Não sei dizer. A Comissão de Fiscalização tem ciência do motivo da IBGC ter pago R$60 mil pelo medicamento Midazolam para a empresa Ambioton Importadora, que foi um valor bem alto, né? Bem acima do mercado, bem acima na época. Você tem noção? Passou pela prestação de contas da comissão isso? Desse caso específico, eu não me recordo de ter apontado nos relatórios da comissão. Nós fizemos uma pesquisa rápida em época de pandemia, quanto que estava custando esse medicamento. Fizemos depois pós a pandemia, fizemos antes da pandemia. E confesso que está um valor muito alto do que se esperava pagar na época. Então, o medicamento chama Midazolam e foi pago para a empresa Ambioton Importadora. Então, você não se recorda se foi feito apontamento em relação a isso também nos relatórios, né? Não me recordo. E questões específicas, assim, como um valor de um medicamento, a gente, na hora de fazer o relatório de comissão, a gente se ateve a fatos práticos financeiros, né? Então, seria difícil, né, e mais moroso pegar para fazer pesquisas de preços em cada um dos itens de todas as notas fiscais que a gente estava analisando, né? Mas desse caso específico, é possível que a gente tenha apontado nos relatórios também, é que eu não me recordo. Tá. E isso nós vamos descobrir assim que chegar esses relatórios aqui para a gente analisar, né? Você sabe me dizer, houve uma sobra muito grande de medicamentos desse convênio lá de Campos. Muito grande. Por qual motivo houve essa sobra de medicamentos no valor de R$1,5 milhão? Sabe me dizer? Não. E você ficou sabendo disso? Não. Houve uma sobra muito grande de medicamentos? Não. Era para ter chegado ao conhecimento da comissão. Não estou te culpando, viu, Felipe? Mas eu estou falando como era para ser o procedimento normal. A comissão de fiscalização teria que ter esse conhecimento de uma sobra tão grande de medicamentos nesse volume de R$1,5 milhão. E nós questionamos a presidente da IBGC, ela falou que devolveu para a prefeitura, mas ninguém sabe dizer para onde foi esses medicamentos. Você não tem ideia, nunca ouviu falar sobre isso?
Não, a gente se ateve aos documentos que foram recebidos pela gente, né? Que são os relatórios que a gente conversou agora há pouco. Então, isso você pode me garantir que não foi feito o documento de apontamento? prestação de contas que a gente recebeu lá, né? Foi isso que a gente analisou e que eu me lembre não constava isso. E não foi feito apontamento no relatório sobre isso? Não, porque a gente não tomou conhecimento. Eu tenho uma outra pergunta, mas como você acabou de falar, você não vai saber para quem foi devolvido esses medicamentos, né? E o que fizeram com esses medicamentos? Essa é a pergunta que paira, uma das perguntas que fica sem resposta. Por isso que a gente gostaria de ouvir secretário, prefeito municipal, os secretários adjuntos, diretores da época. Por isso que a gente tenta buscar, e uma das dificuldades que a gente entende, eu quero dar esclarecimento para vocês que estão acompanhando, que são muito questões de pasta, de secretaria. Olha, isso não compete à minha pasta, isso eu não sei. Aí a gente vai perguntar para quem deveria saber da outra secretaria. Não, isso não foi com a gente, foi com a outra secretaria. Então, fica uma situação que a gente não tem os esclarecimentos de fato aqui na CPI. Por isso que a gente tem que se dedicar bastante, analisar os documentos, prestação de contas, termos de referência, contrato. Passamos horas e horas aí estudando, analisando, tentando entender o que foi feito com o recurso, com o dinheiro e com a prestação de serviço, com todo o serviço prestado. Felipe, a prefeitura pagou um valor integral para a OS e BGC. Você sabe se a empresa cumpriu o papel com a prefeitura cumpriu o papel com a IBGC, com a empresa, com a OS? Você sabe me dizer se ficou tudo certo? Você, como faz parte da comissão de fiscalização, você deve ter acompanhado isso de perto. Você sabe me informar isso? Na verdade, os pagamentos realizados pela prefeitura, eles são feitos pela própria Secretaria de Finanças, né? Como qualquer outro pagamento, né, a empresas. E que eu tenho conhecimento é que não foi pago o que constava no contrato, que seria parte do Estado. E isso daí é o que é bastante, alguém ficou devendo para a empresa. Falado lá. Entendi. A empresa não recebeu um percentual lá que seria correspondente ao Estado. Pelo que chegou para a gente, um valor mais ou menos aproximado de uns 2 milhões. Foi isso, Serginho? Então, pelo seu conhecimento, você acha que isso era parte do Estado? Era o Estado que era para ter pago essa parte e não pagou, é isso? Isso, constava no contrato um percentual a ser pago pela Prefeitura de Taubaté, outro pela Prefeitura de Campos e outro pelo Estado. E daí, no caso de Taubaté e de Campos do Jordão, foi pago e o do Estado ficou em aberto. Você chegou a assinar algum documento pela comissão que punisse a organização social? De punição, não. Foi somente os relatórios que eu falei. Só os apontamentos? Que constava a glosa em si. Não algo como uma punição. Você lembra mais ou menos o valor dessa glosa que foi determinado para a IBGC? Foi em torno dos 2 milhões também. Ah, então... Entendi. 2 milhões. Pelo jeito vai ter que ir para a justiça isso, né? Eles vão brigar na justiça por isso. Em algum momento houve pedido para que você assinasse algum documento que não foi elaborado por você? Você foi questionado alguma vez a assinar algum documento que era para vocês ter feito via comissão e não, esse documento veio de fora? Veio fora a comissão? Não, que eu me lembre, o único documento que eu assinei em relação a esse contrato foram os relatórios da comissão. Então, eles foram formalizados por nós, comissão, e foi o único que eu assinei, que eu me lembro. E você chegou a ver algum documento da secretaria ou da prefeitura, algum documento que passou pela mão de vocês, que não foi vocês que fizeram? Não me recordo. Quem era responsável por redigir as atas produzidas pela comissão? De vocês, 4, né? A Paula, Fábio, você e o suplente Fabrício.
Não teve atas de reunião dessa comissão. Não teve nenhuma ata O de único reunião, documento só o relatório. foram os relatórios. A gente se reuniu para analisar a prestação de contas enviada pela empresa, os documentos de prestação de contas e formalizar o relatório. Vocês foram coagidos por alguém da secretaria? Vocês foram induzidos a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa que vocês não eram para ter feito? Não. Ok. Vereador Serginho, fique à vontade. Felipe, você sabe me informar quando exatamente iniciou o trabalho do Instituto lá em Campos do Jordão? O contrato foi assinado em 30 de julho de 2021. Então, 90 dias de vigência a partir dessa data. Eu gosto muito, você já esteve aqui uma outra vez e te parabenizei pela conhecimento, por ter contato, mexer mesmo nos documentos. Esse processo 35.184, ele foi muito mal organizado. Ordem de serviço. Dr. Mário Celso Pelogia, secretário de Saúde Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, expede a presente ordem de serviço ao Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, IBGC, referente à contratação de entidade qualificada como organização social no município de Taubaté, com fundamento no termo de colaboração mútua firmado entre os municípios de Taubaté e Campos do Jordão e o governo do estado de São Paulo para a prestação de serviços de implantação, operacionalização e gerenciamento técnico administrativo de 40 leitos de atendimento, sendo 14 leitos de terapia intensiva, UTI, e 26 leitos clínicos, enfermaria, que serão ofertados em ala específica do Complexo Municipal de Saúde. Aí tem o endereço deles aqui, Campos do Jordão, São Paulo, que deverá executar a prestação de serviço pelo prazo de 3 meses, com início nesta data, Secretaria Municipal de Saúde, aos 3 de setembro de 2021. Então, o processo, ele começou lá, tem uma assinatura do senhor prefeito, dia 30 de junho. As instituições apresentaram as documentações dia 1º de julho. Aí tem um instituto aqui que apresentou documentação. A documentação está datada de 14 de julho. Ele apresentou dia 1º de julho, com data do dia 14 de julho. Então, isso para a gente que está aqui manuseando os documentos, como é que eu posso apresentar 1º de julho se foi encartado um documento expedido por um órgão público datado de 14 de julho, sabe? E a ordem de serviço está aqui com datado e publicado, tá? No dia 3 de setembro de 2021. Tá? Então, é uma falha, não sei se a comissão observou isso ao manusear aqui o processo, tá? Você chegou a observar esse processo na íntegra? Sim, o nosso setor, que é o de contratos, ali na Secretaria de Saúde, né, a área administrativa, de praxe, a gente realiza essas ordens de serviço nos processos, nos contratos de prestação de serviço. Então, é firmado o contrato e quando tem a cláusula aqui, a vigência ela iniciará a partir da emissão da ordem de serviço. A gente faz a ordem de serviço, que é recebida pela empresa, e então inicia a contar o prazo a partir dali. Nesse caso específico de Campos do Jordão, a gente, no nosso setor ali, recebeu o processo, esse 35.184, se eu não me engano. A gente não tinha conhecimento dele antes, e depois que recebeu, a gente viu que tinha no contrato lá essa cláusula. E daí fomos emitir a ordem de serviço. Só que, após a emissão, a empresa não quis receber, justamente pelo fato que ela tinha iniciado o serviço no próprio dia 30. Portanto, eu considero esse documento, essa ordem de serviço, ela é inválida, porque ela também não está recebida pela empresa. Você vê que ela está somente assinada pelos secretários da época.
No caso, o secretário adjunto da época e o Dr. Mário. Exatamente. Isso. Tá? Só tem a assinatura do Dr. Mário Peloja e do Fabrício. Isso. Tá? Não E daí tem ela recebimento da parte da foi, empresa. após isso, foi encartado no processo, eu diria que por uma inconsistência processual mesmo, porque após a gente tentar entregar essa ordem de serviço para a organização social e ela não receber, que a gente descobriu que ela já havia iniciado. Então, consideramos o início do serviço em si na data do dia 30, que é a mesma da assinatura do contrato. Não, perfeito. Referente à comissão, né? É uma comissão de avaliação e fiscalização. Você já deixou claro para nós que você ficou mais responsável pela análise financeira, analisando nota, glosando, né? Tem mais 2 membros que compõem a comissão. Você sabe me informar se eles foram até o hospital nesse prazo de 30 de julho até 30 de outubro fazer a fiscalização in loco? Porque lembrando, né, que parece que tem que ter uma questão técnica aí para saber da assistência, né? Mas essa comissão de avaliação e fiscalização, você sabe me dizer se alguém esteve no local? Eu me recordo que na vez que eu fui até o complexo de saúde de Campos, os 2 também estavam juntos. Mas eu não sei dizer se se não me engano, foi antes da assinatura do contrato. Mas eu não sei se durante a prestação de serviço em si, um dos 2 acabaram indo. Eu não fui, eu fui só uma vez só. Além dessa comissão, existe uma outra comissão, alguém responsável lá na Secretaria de Saúde que ficou responsável por fazer essa fiscalização da assistência da saúde para comprovar mesmo os atendimentos, a quantidade, se os médicos estavam lá, se os enfermeiros, se os técnicos, para atestar aquilo que chegou para você, como você faz, pelo visto, você faz muito bem, mas é um documento. Aí precisa ter os comparativos. Tem relatórios que chegam da instituição e você faz um comparativo para você fechar o seu relatório circunstanciado. Quem que foi lá em local? Existia um outro grupo, uma outra comissão responsável para isso? Não sei dizer se alguém foi lá fazer esse tipo de verificação, mas eu sei que a própria área de urgência e emergência da Secretaria de Saúde, ela tinha mais contato com essa prestação de serviço por conta dos pacientes que eram enviados para lá, né? Por meio da CROSS e tal, mas eu não sei dizer se tinha alguém mais próximo do serviço em si, ou se na época o próprio secretário adjunto, não sei dizer mesmo. Porque no processo, né, não tem nada. E aí fica difícil para a gente poder mensurar se realmente existiam os médicos, ou se os médicos eram tudo só, como é que eles chamam mesmo? Por a distância? Por videoconferência, então não tem isso no processo, não está aqui. Felipe, para eu entender, você da Secretaria de Saúde, né? Então a Secretaria de Administração falou assim, vereador, o processo todinho ele foi montado na Secretaria de Saúde, nós só abrimos o processo aqui, mas o processo todo ele foi realizado lá na Secretaria de Saúde. E eu observei aqui que a IBGC, ela teve uma alteração, né, da razão social muito próximo ali, 20 de fevereiro, 16 de fevereiro de 2021. Ela era mais na área educacional, de repente ela passou a ter também saúde. A comissão, a secretaria, você com certeza deve ter colaborado com alguma coisa no processo para ver essa questão, ou de repente até na qualificação mesmo, de repente eu não estou vendo aqui no processo, mas de repente isso está lá na qualificação, né? Se a empresa ela tinha qualidade técnica para poder fazer a gestão de um hospital, né? E isso não ficou claro para mim. Quando apresentou a documentação que está aqui nos autos, na 35, eu observei ali que é muito pouco tempo.
E aí, eu olhando também o site do Instituto, eu vi que a primeira gestão, me parece que foi aqui em Taubaté, então eu fico um pouco preocupado, né? Olhando lá, tá? E a assessoria também me passou essa informação, falou assim, vereador, é só aqui em Taubaté mesmo que, aliás, o convênio que eles começaram, tá? Vocês chegaram a observar isso também ou não? Não, eu não cheguei a ver essa situação, mas a OS foi habilitada no município de Taubaté. E existe um chamamento de habilitação de OS, que qualquer uma que é habilitada aqui, ela precisa passar pelos mesmos trâmites, né? Entregar a mesma documentação e preencher os requisitos para habilitação. Então, se ela foi habilitada, qualificada no município, eu acredito que ela tenha entregado todos esses documentos que foram pertinentes na época. E depois, é que são muitos papéis, né? E esse processo da 35, né, do Campo Jordão, chegou para a gente faz pouco tempo. E eu não sei se nós temos o documento da qualificação, né, acho que é o chamamento 3 de 2021, que que trata, então eu não sei se faz parte daqueles 17 mil folhas, para eu poder observar se na qualificação tem, né, essa questão é importante para a gente, porque quando está nos autos aqui, você olha, você, mas cara, mas tem uma ata aqui que foi registrada, alterou agora em fevereiro de 2021, então, ver se ela tem uma capacidade técnica, né, para poder fazer a gestão de um hospital importante na ordem de 10 milhões de reais. Para finalizar, Felipe, quando vocês elaboram esse relatório, ele tá ligado ao processo 35184 de 2021. Esse relatório, ele tem que estar juntado a esse processo ou ele fica num processo apartado? No caso, a comissão, não anexou os relatórios nesse processo, o 35184 aí. Então, eles estão na secretaria, foram encaminhados da comissão para o secretário e eles não constam no processo. Eu não sei se seria necessário colocar, eu acho que é por isso também que vocês não tiveram acesso. Porque na hora de que vocês receberam a documentação referente a Campos do Jordão, acho que foi somente os dois processos, né? O da dispensa de licitação da IBGC e o do convênio em si, entre Taubaté e Campos. Porque não tem, os relatórios que estão me falando aqui, estou ficando até surpreso. Sim, acho que é um dos primeiros que a mas gente ouve falar que tem o relatório, né, o vereador? Então, eu me lembro que dou os parabéns para vocês aí. Há um tempo atrás, o próprio Tribunal de Contas enviou uma solicitação para a secretaria, onde cobrava, né, algum documento realizado pela comissão em relação a esse contrato, e daí, nesse caso, ele foi enviado para o Tribunal de Contas também. Então, eles já têm conhecimento desses relatórios. Na realidade, acho que são 2 TCs. São 2 pedidos. Eu tenho ele aqui, foi até bom você mencionar. Tem aqui ele aqui, ó. TC 6333-989-22, controle 6, e o TC 6268-989-22, controle 5. Tá? Então, realmente, o Tribunal de Contas, ele pediu informações sobre esse convênio. Tá? Presidente, são essas minhas considerações. Obrigado, vereador Serginho. Felipe, nós temos mais alguns questionamentos aqui. É uma pergunta bem simples e direta, tá? E se você puder ser claro, se você souber responder, por favor. Quem elaborou o termo de referência dos chamamentos públicos? No seu conhecimento. Dos chamamentos, você diz... Dos chamamentos das OS. Eu lembro que teve uma época em que foi juntado um pessoal da secretaria para trabalhar em cima disso, pessoal de diversas áreas, tinha da assistência farmacêutica, da área de urgência e emergência em si, o pessoal ali do administrativo, do financeiro, e a gente estava trabalhando
para formalizar um termo de referência em si, com base em alguns exemplos que a gente tinha, até de outros municípios, e encaminhou isso pro Fabrício na época, mas eu não sei dizer se o que foi colocado para que fossem formalizados os contratos que estão vigentes atualmente, eu não sei dizer se são os mesmos que foram enviados para ele na época. Como você é servidor de carreira, já está faz tempo lá, em questão Secretaria de Saúde. Eu fiz pergunta aqui para várias pessoas que passaram por aqui como testemunha e ninguém soube dizer ao certo. Quando foi que você começou a ouvir e falar assim, ó, vamos mudar para o sistema de OS, de organizações sociais? Você sabe de quem foi essa ideia? Que eu me lembro, a fala começou nos primeiros meses do governo atual. Começou nos primeiros meses, isso logo mesmo. Que por quem? Iniciou, eu me lembro do próprio Fabrício falando isso, mais especificamente dele mesmo. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui que eu fiz para o departamento de compras que teve aqui, a senhora Monique, responsável pela administração, mas ela falou que não foi eles que fizeram, então deduz que foi da Secretaria de Saúde, né? Aqui. Por qual motivo não foram vocês que fizeram o termo de referência? Para ela. Ela não soube dizer. Para você, eu pergunto, quem que fez esse termo de referência voltado a Campos do Jordão? O de Campos do Jordão não sei dizer mesmo. Não sabe Não. mesmo. A gente gostaria de saber também, mas até agora nós não conseguimos descobrir essa façanha. Até porque o termo de referência de Campos, se eu me recordo bem, ele está bem idêntico ao que constava no convênio, né? Então, parece que foi formalizado um convênio já com um descritivo do que seriam os serviços e logo depois o termo de referência com os mesmos termos para que fosse realizado o contrato de gestão para a organização social. Uma outra pergunta aqui, Felipe. Quem tem acesso ao e-mail contratossaude.taubaté@gmail.com? Quem utiliza esse e-mail, você sabe? Esse e-mail é o do meu setor, porém atualmente ele não está sendo utilizado porque ele atingiu o limite máximo dos arquivos de dele. capacidade. Isso, mas de ele gigas, né? ele é o do meu setor. Então eu tinha acesso a E ele quem também. tinha acesso a esse computador, que usava esse e-mail? Eu era uma das pessoas que tinha acesso a Mas ele. tinha mais alguém fora você? Quem? Sim, a Paula e a Tendara. Paula e Tendara. Quando que a Paula saiu daqui, que não está mais na secretaria e se mudou, saiu? Quando que foi mais ou menos? Você tem noção? Foi esse ano, eu não lembro exatamente o mês, mas foi no primeiro semestre desse ano. Não sei se foi abril, maio, por aí. Porque desde que começou a CPI, a CPI da saúde foi instaurada assim que voltou do recesso dessa casa, dia 7 de fevereiro desse ano. E após nós pedirmos a documentação, nós nunca conseguimos contato com essa Paula. E ela e a Tendara utilizavam esse computador, então. E eu também. E você também. Isso é muito importante, ter a senha de acesso, né? Nós vamos fazer algumas solicitações de juntadas de documentos e esse computador se encontra ainda lá na Secretaria de Saúde, até hoje. Que está com essa conta aí lotada e tal. Acredito que sim. Tá. Vamos tentar pegar esse computador para dar uma olhada, né, vereador Serginho? Quem sabe a gente consegue resposta para alguns documentos. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Como você também faz parte da comissão de fiscalização do HMUT, né, da SPDM, é isso? Você vai saber responder alguns questionamentos voltados à SPDM, certo? Espero que sim, né? Vamos lá.
Por qual motivo a comissão de qualificação manteve a decisão do mês 9 de 2022 e indeferiu o recurso da SPDM em 21/11 de 2022? Você sabe me dizer? Você diz em relação ao pedido de qualificação Isso, da lá da UES no SPD. município, né? Isso, Ela queria isso. manter a sua qualificação aqui. Isso. Eu sei que foi indeferido o pedido dela por questão financeira. Então, quem realizou essa análise foi o pessoal da Secretaria de Finanças, que indeferiu, e depois ela entrou com recurso, pelo que eu me lembro, tá? Depois ela entrou com recurso. Não, isso é muito que foi importante. analisado e até que ela foi qualificada. Isso é muito importante você relatar, porque a nossa secretária de administração não conseguiu responder esse questionamento. Outra pergunta, tá? A comissão de qualificação opinou pelo deferimento do recurso interposto pela LCPDM, mesmo sendo intempestivo, já tendo negado outro recurso dia 21/11 de 2022. Por qual motivo? O que aconteceu? Você se lembra? Essa questão da tempestividade do recurso, eu não sei dizer, mas pelo que eu me recordo, da parte que eu acompanhei esse processo, a OS ela entra com pedido de qualificação e a Secretaria de Saúde analisa a parte que lhe cabe, né, dos itens de habilitação, e os que são referentes ao finanças, a própria Secretaria de Finanças que analisa. Então, nesse caso, toda a parte relacionada à saúde estava ok, e a da Secretaria de Finanças não. Eu não sei dizer o motivo exato, talvez pela saúde financeira da OS, que ela comprova por meio da documentação dela. E depois os recursos acabou sendo habilitada e foi deferida a qualificação dela. Você sabe literalmente o que você está falando, cara. Você é um dos poucos que está passando por essa oitiva, essa CPI, e está realmente respondendo aquilo que sabe. Quando não se tem manobras jurídicas para não responder, para não se falar em algo, eu estou muito satisfeito com o seu esclarecimento, Felipe. Eu tenho uma outra questão aqui. A nota explicativa, detalhando os valores do passivo da SPDM, exigia pelo setor de finanças para o deferimento da qualificação da SPDM. Foi apresentado? Você sabe me dizer? Não sei, Porque isso cabe ao compete setor de ao próprio finanças. Finanças. A revisão da qualificação da SPDM, em decorrência dos recursos por ela interposto, foi tomada no mês 4 de 2023. Somente após o aditamento contratual. Por qual motivo se realizou a renovação contratual do início de 2023, tendo que a comissão indeferiu o recurso contra a não qualificação no mês 11 de 2022? Sabe me dizer? Eu considero que são coisas distintas. A SPDM ela estava qualificada no município lá em 2018, 2019, quando assinou o contrato. Certo. Então, ela tem um contrato, um instrumento firmado com o município e daí ela solicitou novamente sua qualificação, provavelmente porque havia vencido a qualificação anterior, com o intuito de que ela se mantivesse qualificada no município para participar de novos processos licitatórios, né? Caso o município abra algum novo, ela já se encontra qualificada e pode participar. Então, por conta disso, uma coisa é um instrumento contratual que vai sendo renovado e outra é a qualificação para a empresa se manter aqui apta a participar de novas licitações. Sabe por que eu fiz esse questionamento? Porque, olha só, neste momento do aditamento da SPDM, estava sem qualificação. Olha o perigo que é. Então, é delicado demais, né, Serginho? A gente acaba chegando num ponto que fica pensando assim, e agora? A empresa, naquele momento do aditamento do contrato, a SPDM estava sem qualificação. Então, é muito preocupante quando a gente faz gestão assim,
do jeito que der, vai fazendo, sem pensar na responsabilidade. Isso não tem nada a ver com você, tá, Felipe? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Não sei se o vereador Serginho quer fazer mais alguma contribuição. Quer perguntar mais alguma coisa, vereador? Felipe, você chegou a participar da elaboração do termo de referência ou não, né? Tem uma equipe técnica que faz, que você mencionou, né? Enfermeiros, técnico de enfermagem, o pessoal do CEMUM. Você chegou a participar também? Isso. Eu me lembro que em alguns momentos eu estava junto, mas eu não pude contribuir com nenhuma inclusão de itens nos termos de referência, porque eles eram voltados ao serviço em si, né? Tá. Colocar situações de responsabilidades da contratada, né? Dos serviços específicos referente à farmácia, a própria urgência e emergência, tudo que as OS tinham que fazer. Não, Isso em relação às OS, exatamente. das UPAs, né? Os termos de referência das UPAs. Porque o de Campos do Jordão, não sei mesmo. Você não tem conhecimento. É que eu, olhando aqui o termo de referência de Campos do Jordão, em nenhum momento fala, né, de capacidade técnica, tá? Então, é preocupante porque, como eu mencionei, né, a IBGC, a gente está... ramo educacional, então eu fico preocupado. E o termo de referência não menciona, né, se tem que ter tanto tempo de experiência, capacidade técnica, né, se já teve experiência em outra unidade hospitalar ou, de repente, uma outra UPA, mas era só isso para contribuir mesmo. Obrigado, Felipe. Felipe, para a gente encerrar, você já ouviu falar no Dr. Queiroz? Senhor Queiroz? Já ouviu falar lá dentro da secretaria esse nome? Queiroz, doutor, seria médico? É um advogado. Sim, já ouvi falar o nome dele. Ele já esteve alguma vez lá na secretaria? Você já viu ele alguma vez lá ou não? Não, lá não me recordo. Outro nome, para ver se o senhor já ouviu falar, se soa familiar. Márcia Verginelli. Já ouviu falar? Não. Então tá bom. Guardaremos essas questões para o momento certo, para as pessoas certas a responder, aptas a responder esse tipo de questionamento. Nós temos uma outra linha de investigação. Senhor Felipe, muito obrigado pelas considerações, por estar testemunhando aqui mais uma vez nessa oitiva. Contribuiu bastante com a CPI, com a comissão, e eu gostaria de agradecer ao senhor. O senhor tem mais alguma coisa a falar, declarar, agradecer, encerrar? Tá tranquilo? Então tá bom. Muito obrigado, tá? Bom, infelizmente o senhor Fábio não compareceu a essa comissão. O senhor Fábio Henrique da Cruz não compareceu, não justificou, não entrou com atestado médico, nem nada. Então, nós teremos que tomar outras medidas posteriormente. O senhor Fabrício entrou com um pedido e foi deferido, e o senhor Felipe compareceu. A Paula, que também fazia parte da comissão, se encontra em outro país, está afastada da prefeitura. Então, nós não conseguimos contactá-la. Lembrando que hoje está sendo praticamente a última oitiva deste ano. Nós não temos mais datas disponíveis a tempo hábil para convocação de novas testemunhas. Nós temos agora alguns processos internos, reuniões internas com a missão a tomar algumas decisões, deliberar algumas ações. Então, hoje é praticamente deste ano o último encontro nosso da comissão com você, telespectador, que está acompanhando ativamente aí, atentamente, todos os passos da CPI. Mas estaremos juntos aí no início do ano, assim que voltar do recesso da Câmara Municipal, estaremos pegando algumas datas e tentando concluir o mais rápido possível os trabalhos dessa comissão. Lembrando que já estamos em mais de 19 mil páginas de documentos anexados a essa CPI, já produzimos mais de 15 oitivas nessa CPI, já ouvimos dezenas e dezenas de pessoas, outras testemunhas nós não conseguimos ouvir até o momento e nós daremos prosseguimento a outras etapas para ouvir essas pessoas. E as pessoas que nós não conseguimos ouvir, também temos outras medidas a tomar e para esclarecer os fatos. Lembrando que essa CPI está trabalhando ativamente e seriamente para poder chegar numa conclusão e identificar todas as irregularidades, tudo que foi feito dentro das
OS da Saúde do município de Taubaté. Agradeço você por estar participando atentamente e continue participando, seguindo atentamente aí os próximos trabalhos, as próximas etapas aqui pela TV Câmara. Como não há nada mais a deliberar, declaro encerrada essa oitiva e que Deus abençoe a todos nós.